Você anda desanimado da tua vida? Você anda desanimado das coisas que têm acontecido com você? Ou as circunstâncias que rodeiam a sua vida estão te desanimando? É sobre isso que eu quero falar com você, porque eu quero que você se anime a partir de agora. Essa mensagem, ela vai animar você, ela vai te ensinar você no período da dificuldade, no período difícil que você está sendo, todas as coisas te levando a um desânimo. A Bíblia fala no livro de Neemias capítulo 1, e se você puder fazer até um estudo de todos os capítulos de Neemias, hoje nós vamos ficar aqui apegados ao capítulo 1, somente ao capítulo 1, talvez um pouquinho no capítulo 6 também, mas o Neemias, ele está vivendo um tempo tranquilo. Ele é copeiro da casa do rei Artaxerxes, ele ali governando na Pérsia. E assim a Bíblia fala que em Jerusalém está voltando aquela leva, a terceira leva de israelitas, voltando da Babilônia, daquele tempo de exílio. E quando eles chegam em sua casa, seu território, na sua nação, eles não encontram o templo, eles não encontram os muros de Jerusalém. Eles chegam e se deparam com tudo destruído. E aí então, um dos amigos ali, irmãos de Neemias, vem até Neemias para contar aquela história triste e trágica. Eu poderia aqui enumerar tantas histórias semelhantes a estas. O próprio Jó, um dos homens que aos nossos olhos, e o próprio texto, a própria história acerca da vida de Jó demonstra a fidelidade desse homem, o amor que esse homem tinha a Deus. O Jó estava em casa, recebeu notícias ruins, daqui a pouco mais notícias ruins, daqui a pouco mais notícias ruins, só coisas ruins vinham acontecendo com Jó. E o Neemias está também em casa, recebendo agora uma má notícia. Como lidar com as dificuldades que estão nos rodeando? Olha o que diz o versículo de número 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, olha que sério, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas estão queimadas a fogo. Então, a notícia que ele pergunta, as boas novas que ele escuta sobre seu povo, sobre Jerusalém, é: quem não se perdeu, quem não morreu, quem não está perdido, quem não está na Babilônia, quem não se perdeu tudo, voltou para sua terra, chegando em Jerusalém, estão sem o que comer, estão numa miséria terrível, não há uma casa para se abrigar, e também eles estão sendo desprezados. É um desprezo muito grande o que todos aqueles irmãos estavam passando logo após esta volta da Babilônia. Quando eles falam essas palavras, eu não tenho dúvidas que todos nós já tivemos essas tristezas de ouvir falar daqueles que amamos e que eles não estão bem. Aquele irmão que anda na embriaguez, aquela irmã que se separou, o sobrinho que se perdeu o caminho certo, foi para as drogas, para a bebida, se perdeu, ou aquele acidente que talvez não era nem para essa pessoa estar vivendo aquela loucura da vida e ela acabou se acidentando, partiu até muito antes da hora, uma pessoa jovem. E essas coisas, elas são passíveis da vida do ser humano. E nós precisamos entender que existem situações que nós nem temos noção que está acontecendo, só que nós estamos bem. A Bíblia fala que o palácio aqui de Suzã, a fortaleza de Suzã, estava aguardando a vida de Neemias. Neemias estava protegido, Neemias estava guardado. Mas quando ele ouviu falar do que estava acontecendo com o seu povo, o que estava acontecendo com o seu irmão, aconteceu algo no coração dele.
Ele mesmo fala, o versículo 4. E sucedeu que ouvindo, quando ele deu atenção àquilo, e ouvi essas palavras, ele se assentou, chorou e lamentou por alguns dias. E durante esses dias, ele disse que estava jejuando e orando perante o Deus dos céus. Uma das primeiras lições que você pode anotar agora, se você foi a pessoa que passou por tragédia, por dificuldade, você está passando por uma coisa que você jamais pensou que passaria, uma ingratidão tremenda que fizeram com você. Está escrito aqui que ele chorou. Existem coisas que é impossível as lágrimas não descer, é impossível que seu coração não sinta perca, que você não sinta aquela situação que está acontecendo. Por mais forte que você possa parecer ser, que você se ache forte, quando vem aquela situação terrível, que o seu coração sente a dor alheia, a dor do próximo, a compaixão de saber que os seus irmãos estão sofrendo. Ele se assentou, quer dizer, ele teve um baque, foi aquela cena de filme. Ele se assustou, se assentou, começou a chorar. É a típica reação de alguém que está entrando para uma tristeza profunda e um desânimo profundo. Quando Neemias ele começa a chorar, ele está ali lamentando a situação do seu povo. Eu vou dizer para vocês que, por mais que seja deprimente o que nós estamos lendo, é necessário que hajam Neemias nos nossos dias. Nós temos que aprender a ser como Neemias. O que faremos nós quando nos deparamos com uma situação terrível como essa? Qual que é a posição que você tem que tomar quando a tua vida financeira está um caos? Quando a sua saúde está um caos? Quando você olha para esse parente seu que você falou tanto tempo, para de fumar, para de beber, a cirrose tomou conta, ali a pessoa, o pulmão da pessoa está contaminado. Pastor, eu avisei, mas olha agora, o médico deu aqui o resultado, é um câncer. E agora o que vai acontecer com meu pai? O que vai acontecer com a minha mãe? Olha o meu marido, pastor, como é que vai ser nossa família sem esse homem? Olha a doença que ele está agora. Estamos precisando olhar com o olhar que Neemias olhou para o problema. Ele chorou porque é natural você sentir a dor, a compaixão, você sentir a falta que a presença de Deus faz para alguém. E nessa hora, entra a hora que um cristão, um verdadeiro cristão, se mobiliza. Como assim um verdadeiro cristão, pastor? Porque um verdadeiro cristão tem o sentimento como o de Cristo. De olhar para a pessoa necessitada, de ver a necessidade que há e se mover com compaixão, lutar para que essa causa ela tenha resposta. No entanto, que é muito claro que enquanto lemos, que ele chorou, ele sentiu a dor, ele é ser humano, você é ser humano. Se você falar, pastor, eu não sei porque eu não consigo parar de chorar. Quer dizer, você é ser humano. Quando você recebe, quando você tem uma notícia trágica ou você está passando por um tempo difícil, é normal você ficar com os seus sentimentos à flor da pele, você ficar nervoso, explosivo, chorar. É normal isso, é do ser humano. Só que nesses dias de tristeza, o exemplo de Neemias é o exemplo que nós temos que praticar. Ele estava triste, ele estava arrasado por dentro, mas por alguns dias aquela tristeza corroía ele por dentro, mas ele fez o quê? Ele foi jejuar e orar. O jejum é uma maneira de trazer quebrantamento para a nossa carne. Para a nossa carne ficar sabendo, para a minha mente, para meu pensamento, para as minhas atitudes, que fiquem bem claros para mim, que isso que eu estou vendo me deixa triste, mas o meu Deus vai mudar essa situação. Então, o jejum que ele vai fazer e as orações que ele está praticando está o aproximando de Deus. É triste para você que só chora, é aquela pessoa que está tanto quanto melancólica, triste, ninguém pode falar da situação que você passa. Eu não gosto que fale dessas coisas perto de mim. Essa pessoa, deixa eu falar, preste bastante atenção que eu vou te falar. Tem pessoas que depois que ela passou, às vezes, há um ditado popular que é o gato escaldado que tem medo de água fria. Você passou por situações difíceis e depois dessas situações você se fechou.
Ai, pastor, eu não vou falar porque é certeza que tem alguém me praguejando, é certeza que tem alguém com mal olhado para cima de mim. Sabe qual que é o maior mal olhado que existe? É o mal olhado do demônio. É ele que ele vai estar sempre querendo matar, roubar e destruir. Você tem que abrir os seus olhos e entender que essa tristeza não vai resolver. Você tem que sentir a dor. O momento, é claro, é natural que nós venhamos sofrer. Lembro-me de Josué. Josué perdeu a sua referência como homem na terra. Ele tinha Moisés como uma grande referência, seu grande líder, seu pastor. Deus olha para ele um dia e ele está 30 dias chorando. Está lá, chorando. Ai, meu Deus, e agora o Moisés? Aí vem o Senhor e fala assim: ô Josué, levanta aí, rapaz, e tenha bom ânimo, que do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Ele não disse: eu estou transferindo a autoridade de Moisés para você. Ele está dizendo: do jeito que eu usei Moisés, eu posso usar você também. Do mesmo jeito que Moisés foi uma bênção para este povo, você também pode ser uma bênção. Fica se lamentando: e agora? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha casa? Tem que parar de se lamentar, meu irmão. Está na hora de você levantar sua cabeça. Está na hora de você se motivar, está na hora de você encontrar forças para sair dessa situação. A mesma força que você tem para reclamar da vida é a mesma força que você faz para falar que vai dar tudo certo. Você tem que arregaçar as mangas, tem que fazer alguma coisa. O Neemias começa, sabendo ele que os dias são difíceis, ele começa a orar. Ele começa a fazer um jejum, ele vai se aproximar mais de Deus. Você está num pleito, está numa batalha e você está cada vez mais distante. Você começou a congregar, até se batizou, você se batizou, mas você se afastou. Deixou de buscar a Deus, deixou de crer no Senhor. Vamos fazer como Neemias, vamos se animar, porque para você sair deste opróbrio, dessa tristeza, você tem que se aproximar de Deus e animar-te. Está lá no Salmo 27, versículo de número 14, é isso? Deixa eu ver, é o versículo 14. Salmo 27, 14, diz assim, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então ele está dizendo assim, olha, você tem que esperar em Deus. Vamos colocar a nossa convicção, nossa fé, nossa certeza. Nós vamos acreditar no Senhor. Deus vai nos guardar. Deus vai nos dar a estratégia. Deus vai nos dar forças. Deus nos vai dar capacidade para vencer esse tempo difícil. Aí ele mesmo fala, anima-te. Anima-te você tem que se animar. Você. Se você espera uma boa notícia do governo para você se animar, pode ser que você nunca vá se animar. Se você espera uma boa notícia da empresa que você trabalha para você se animar, pode ser que você nunca vai se animar. Se você espera uma boa notícia de um familiar seu, toma cuidado, porque pode ser que você nunca vai se animar. Você não tem que esperar coisas externas, coisas que estão acontecendo à sua volta, trazer ânimo para você. Porque as coisas são temporais. As coisas à nossa volta são temporais. Um dia está de um jeito, outro dia está de outro. Pode ser que hoje seja assim, pode ser que amanhã não seja. Então, não são as coisas externas que têm que me animar. O que me anima é a palavra de Deus. Eu preciso me levantar. Eu ouvi a palavra, eu sei que se eu orar, Deus pode responder. Houve outro caso semelhante, a rainha Esther também aqui em Suzã. Na época dela, o rei Assuero havia um mandado de que todos os judeus seriam enforcados em praça pública. A Esther estava vivendo bem no palácio. Deus levantou ela para aquela obra, para que os judeus não morressem. E a Bíblia fala que ela ficou calada. Quando ela ficou sabendo o que estava acontecendo, o tio dela, o Mardoqueu, que era primo na verdade, ele manda avisar ela: fique sabendo você, que Deus colocou você aí para nos ajudar nesse tempo. Deus deu a oportunidade, você está bem, está no palácio, mas você tem que fazer alguma coisa. O Neemias está bem, mas ele não aceitou a situação. Ele não concordou em saber o que estava acontecendo com o seu povo. A Esther teve que ser chamada a atenção. Até que ela falou: olha, manda uma roupinha para o meu primo lá, manda lá para o Mardoqueu uma roupa para ele nova.
Tem gente que tenta comprar alegria. Tem pessoas que se ela é muito feliz gastando. Se ela estiver triste, ela fala, eu acho que eu vou pro shopping hoje gastar. Eu acho que hoje eu vou, sei lá, vou no centro da cidade comprar alguma coisa. Ela tem prazer em gastar para poder tirar o tédio da vida dela. Vou gastar um pouco. Depois vem o cartão, depois vem as contas, a pessoa, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Pessoas que não tiveram cuidado de esperar no Senhor e não se animaram, porque animar-te a si mesmo é uma das coisas mais importantes da sua vida. Você tem que se animar. Eu fico vendo pessoas, porque eu não consigo voltar. Como não consegue voltar, rapaz? Ô moça, ô mulher, ô senhor, senhora, toma um banho, levanta e vá para a igreja. Vamos buscar Deus. Como você não consegue? Pastor, é que eu tenho um desânimo. Por isso que eu estou te falando, você tem que se animar. Anima-te. Se você esperar alguém fazer algo por você, você nunca vai se animar. As coisas de fora, tudo que saiu daqui de dentro do coração, tudo que está externo, tudo nos faz entristecer. Mas você tem que se animar. Aí diz o versículo 5, voltando a Neemias, capítulo 1, 5, ele fala, começa uma oração. Senhor, Deus dos céus, Deus que é grande e terrível. Primeiro você tem que conhecer seu Deus, que guardas o conserto, a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa de meu pai. Pecamos. A oração de Neemias começa reconhecendo quem é Deus. Você conhece a Deus? Porque se você conhece a Deus, Ele é um Deus que reverte situações. Ele é um Deus que transforma maldição em bênção. Ele é o Deus que ajuda, Ele é o nosso ajudador. Ele é um Deus terrível, poderoso, há todo o poder sobre as suas mãos. Você conhece esse Deus ou você conhece um Deus falso? Porque o Deus verdadeiro, Ele opera milagres, maravilhas e coisas extraordinárias acontecem quando o Senhor está na obra. Ele começa uma oração sabendo, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer. E aqui estou eu. E eu vim orar sabendo que já estou orando de dia e de noite. Sabe o que significa isso? Tem tempos que as nossas orações, elas precisam ser amplificadas. Ampliar as nossas orações. Temos que ampliar. Pastor, eu oro 2 minutinhos antes de dormir. Pastor, eu oro ali alguns momentos antes do almoço. Eu oro ali um pouquinho ali antes da refeição. Não, eu preciso aprender que existem tempos que eu tenho que orar mais. Que eu tenho que buscar mais do que normalmente tenho buscado. Neemias está orando de dia e de noite e dia. Esse homem está se levantando, se posicionando, porque ele precisa de comunhão. Se você precisa de Deus, você tem que buscar a Deus. Ele se animou, eu vou buscar a Deus e Deus vai me dar uma resposta. Deus vai ouvir a minha oração. E na oração ele fala, Senhor, eu sei o que está acontecendo. O nosso povo, o povo de Israel pecou contra o Senhor, por isso fomos entregues às mãos dos babilônicos e agora estamos num opróbrio, numa tristeza. E o que me chama muita atenção na oração dele, que ele mesmo fala, o nosso povo errou e eu errei com eles. O grande problema, a maioria das vezes, é que você quer colocar a culpa nos outros do seu problema, mas não se posiciona junto naquele problema. Pastor, mas não foi eu que fiz. Não foi você que fez, mas você tem que se posicionar para ajudar a pessoa que fez. Pastor, ele que errou, o problema é dele. Não, nós não podemos ser assim. O Neemias está orando dizendo, Senhor, eu estou entrando aqui junto nessa batalha porque eu quero ajudar essas pessoas. Eu quero ajudar, não quero atrapalhar. Versículo 7. Aí ele continua falando. Nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem seus estatutos, nem os juízos, e que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo,
Vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Essa é a direção de Deus. Então, ainda que vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar de que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E ele termina dizendo: faça prosperar hoje o teu servo, dá graça perante este homem. Então era eu, o copeiro do rei. Neemias, ele termina essa oração dizendo: Senhor, eu sou um homem simples, um copeiro do rei, não tenho como resolver essa situação, mas eu estou pedindo ao Senhor, coloca na minha mão uma prosperidade. Quando falamos de prosperidade, nós automaticamente nos levamos a pensar somente em dinheiro, em riquezas. O Neemias pede a Deus uma prosperidade tal, da qual ele fala: Senhor, eu quero que o Senhor prospere a minha mão. Onde eu colocar a minha mão para trabalhar, onde eu estiver, essa é uma expressão dita do que ele fizer, o ímpeto do qual ele se posicionar, ele se animando a fazer alguma coisa, que tudo que ele se propor a fazer, que Deus abra as portas. Abra as portas, Senhor, porque eu vou para Jerusalém, eu quero ir lá reconstruir essa cidade. Diga-se de passagem, reconstruir um trabalho é muito mais difícil do que quando você constrói. Reconstruir exige muito empenho de você. Ver a sujeira, os escombros, tudo destruído, tem que arrumar, organizar, para aí daí então começar a obra. Ele precisava se animar, e ele se animou. E após essa oração, aí começa uma mudança na história. O rei Artaxerxes diz para ele: olha, pode levar tudo que você precisar, reconstrua a sua cidade, porque eu não quero ver você triste aqui. Cristã, você é de Deus, eu peço para você, não fique triste, levanta a tua cabeça. Enquanto você estiver desanimado, cabisbaixo por conta das circunstâncias que você está passando, você não vai se levantar. Agora, se você se animar com a palavra, sabe o que vai acontecer? Tem um texto que fala lá em Romanos 12, versículo 8, na nova tradução da linguagem de hoje. É um texto muito especial, é um dom que Deus dá para mim e para você. Se você quiser, você pode desfrutar desse dom e exercer esse dom. Leia comigo na tela aí. Se o dom é animar os outros, então animemos e repartamos com os outros o que temos, e faça isso com generosidade. Se Deus chamou você para animar as pessoas, para levantar as pessoas que estão caídas, não é igual animador de TV, não é animador de palco, não é animador de púlpito, não. Animar é levar as pessoas a Cristo. Levar essas pessoas a compreenderem que se elas estiverem com Deus, Deus vai prosperar as suas mãos. Sua mão vai prosperar, você vai crescer. E todo o intento que você se posicionar a batalhar, você vai vencer, porque a mão de Deus vai com você. O poder de Deus vai com você. Então o segredo agora, de hoje, desse momento, é você se animar. Você está em casa assistindo agora essa programação sentado, fica de pé, demonstrando que você está se posicionando. Eu vou me posicionar. Se levante e comece a sua oração junto comigo agora, porque Deus vai prosperar a sua vida, Deus vai prosperar as suas mãos, e você vai reverter essa situação no nome de Jesus. Amém? Pegue o copo com água e oremos juntos. Pai, foi tua palavra, ó Deus, que eu ministrei neste dia. E peço ao Senhor, ó Deus, que esta palavra anime, fortaleça e levante este povo e os faça confiar no Senhor. Guarde-nos, ó Deus, na tua fortaleza. Proteja-nos para que os nossos ouvidos não se encham das mentiras, não se encham das falácias de muitos nos tentando desanimar para parar o trabalho, ou até mesmo, ó Deus, de pessoas que vêm tentando ajudar,
mas estão com o coração desanimado. Pessoas desanimadas desanimam pessoas. Pessoas animadas animam outras pessoas. Pai, que não haja espaço nenhum no meu coração, nem no coração deste povo, para que o desânimo venha a reinar. Pelo contrário, que o ânimo do Senhor, que a palavra que nos trouxe hoje, levante-nos a orar mais, a jejuar mais, a aproximarmos-nos mais de Ti, para que então, cheios da Tua palavra, possamos então lutar, pleitear e as nossas mãos prosperará. Pai, prospera este povo. Abra as portas para cada um deles, tanto físicas quanto espirituais, que as portas dos céus, as janelas dos céus se abram e se derramem as bênçãos sobre a vida dessa pessoa. Ao que está enfermo seja curado, eu determino a cura dessa pessoa em nome de Jesus. E eu peço, Pai, que nestas águas sejam derramadas a unção do céu para curar, para libertar e para operar maravilhas. E se você crer, diga: eu creio, e beba desta água junto comigo e seja livre no nome de Jesus.